Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus, queridos e amados, povo lindo de Deus, como é que vocês estão? A paz gloriosa do Senhor Jesus para você, que você receba essa paz bendita, poderosa na sua vida nesta manhã de segunda-feira, em nome de Jesus, que a sua semana seja muito abençoada e que você esteja forte na presença de Deus, em nome de Jesus, né, Ritinha? A paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém, queridos, amém. Estamos aqui, né, pela Rádio Estúdio FM. Eu sou a irmã Roseli, estou com você nessa programação de segunda-feira para meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. Acho que eu vou contar com a ajuda do meu amigo aqui, o irmão Paulo, dos nossos grupos de estudo lá, para me ajudar um pouquinho aqui no tema de hoje, um tema maravilhoso, que aliás foi até inspiração com ele mesmo. Queridos, como é que vocês estão? Como é que foi a semana, fim de semana? Eu sei, né? Hoje o Oroeste aqui estava festejando. Aleluia. Cada um na sua, né? Minha festa é diferente, glória a Jesus. Mas um dia a gente vai chegar no acordo aí. Aleluia. Eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Vamos meditar na palavra do Senhor hoje, né? Que tem Salmo 1 muito maravilhoso. Mas antes disso, Vamos orar, entregar a nossa vida na mão de Deus, toda essa programação, porque sem Ele nós nada podemos fazer, né, queridos? Nós precisamos da presença do Senhor aqui, porque senão nada tem efeito, porque tudo precisa dEle. A palavra dEle tem que vir com Ele, com a presença dEle, senão ela não produz efeito em nós, se ela for só uma palavra. Mas quando ela vem com a presença dEle, ela tem o poder de impactar as nossas vidas. Ela tem o poder de fazer uma transformação, porque Jesus pode fazer todas as coisas em nós. Aleluia, só você deixar. Você crê e você quer uma mudança, então abre o seu coração. Deixa Jesus entrar em você, porque Ele vai transformar a sua vida, como Ele transformou a minha vida. E como Ele transformou a vida de milhares de pessoas, a vida da Ritinha, que já está chegando próximo o dia do testemunho da Ritinha aqui, para topar a glória do nome de Jesus. Não é? Por quê? Porque abriu o coração e deixou Jesus entrar e fazer a obra maravilhosa dele. Aqui chegou meu irmão. Shalom, irmão, shalom, glória a Jesus. Aleluia. Foi o irmão que me inspirou nessa palavra. Desde o dia que você colocou lá, eu fiquei meditando. Eu falei, eu preciso falar mais sobre esse assunto, né? E ninguém melhor do que meu querido irmão Paulo aqui, com muita sabedoria. Esse moço, ele é novinho, né, irmão? Mas ele tem uma sabedoria muito grande, muito do céu mesmo. Aleluia. Então vamos orar primeiro, né, para invocarmos a presença do nosso Deus aqui conosco e depois nós vamos meditar nessa palavra gloriosa. Amém? Então, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, no Teu nome, que tem poder, no Teu nome, que é sobre todo nome, para manifestarmos a presença do Senhor aqui, através da Sua palavra, que é santa, que é poderosa, que é viva, e que é uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e faz o que te apraz. Aleluia. E eu creio profundamente, meu Pai, que te apraz cuidar do seu povo, te apraz orientar o seu povo no caminho certo. Jamais o Senhor quer que nós estejamos perdidos, fora de ti, longe da tua presença, longe dos teus caminhos. A alegria do Senhor é ver o seu povo unido aos seus pés, obedecendo a tua voz, para que o Senhor possa abençoar-nos e derramar sobre as nossas vidas tudo que o Senhor tem de melhor para os seus filhos nessa terra. Que o Senhor venha mais uma vez nessa programação, nos orientar com a tua palavra, nos dizer o melhor caminho para vivermos, para sermos completamente felizes aqui. Meu Deus, faça, Pai, com que nosso coração vá amolecendo mediante esta água, porque tem até um ditado popular que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse coração de pedra, ele é trocado quando a água da palavra vem e vai amolecendo e vai se tornando um barro novamente, que o Senhor pega e molda de acordo com o Senhor. Faz de nós vasos nas tuas mãos agora, para que possamos
possamos receber do Senhor, sermos como o Senhor quer que sejamos, ter a luz que o Senhor quer que tenhamos, ser o sal para essa terra que o Senhor quer que sejamos. Meu Deus, em nome de Jesus, venha nos usar aqui, usar a minha vida, usar a vida da Ritinha, usar a vida do irmão Paulo que vai me ajudar, usar a vida daqueles que entram, Pai, daqueles que estão ouvindo, para que eles possam repassar essa mensagem, para que eles possam talvez participar aqui conosco, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Faz a tua obra, faz a tua vontade, opera os seus milagres e as suas maravilhas no meio do teu povo. Cura, liberta, transforma, restaura. Meu Deus, escreve novas histórias na vida daqueles que estão, Pai, perecendo, clamando por um socorro, por uma providência do céu. Vai aplacando a ira do inferno sobre nós. Meu Deus, estenda a sua mão e nos proteja das astutas ciladas do adversário, das setas malignas que ele envia, Senhor. Mas se nós estivermos contigo, debaixo das tuas asas, essas setas todas caem por terra. A tua palavra diz que se por um caminho o inimigo vier contra nós, por 7 ele bate em retirada, porque maior é o Senhor que está conosco. O Senhor é o todo-poderoso dono da nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, opera, Pai, faz milagres, cura os enfermos. Estamos num tempo de enfermidade muito grande, que a tua mão de poder esteja com o povo que está enfermo e clamando. Quando os recursos da medicina não podem mais agir, o Senhor é o médico dos médicos e entra e faz o milagre acontecer. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Glórias a Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Então vamos lá, queridos. O Salmo 1, eu estava dando uma estudada, né? O Salmo 1, ele é considerado assim, o caminho para a felicidade. Você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Você quer ser pleno? Você quer ser, repleto de alegria, de felicidade? Pois o Salmo 1 da Bíblia Sagrada, ele é o salmo que nos indica o caminho da felicidade. Então vamos lá, vamos meditar. Talvez, eu acredito no trabalho de psicólogos, de terapeutas, de psiquiatras. Eu acredito, irmãos, até porque eu mesma já tive que me socorrer a esses procedimentos, né? Para melhorar o meu psicológico. Mas, eles foram bons, graças a Deus, né? Eles foram muito bons para mim. Tanto que eu estou aqui, senão acho que eu não estava. Aí, queridos, o que acontece? Às vezes, mas aliado sempre com a minha fé também. Às vezes, onde o médico não pode ir, às vezes, onde o remédio não consegue mais fazer um efeito, é o Senhor que vai lá. E é o Senhor que vai curar você, que vai deixar você satisfeito com a tua vida, vai tirar desse vale, dessa escuridão. O Senhor pode abrir os seus caminhos, né? Iluminar você. Você crê? Se você crê, fica comigo, que nós vamos falar aqui um caminho para a felicidade. Aleluia. Vamos lá então, vamos ver. Glória a Jesus. Aleluia. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto dos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo certo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia! Bem-aventurado, feliz, completo, realizado é o homem e a mulher que faz o quê? Não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu acho que foi aqui que o irmão Paulo escreveu lá. O caminho dos ímpios é perigoso. Nossa, irmão Paulo, achei aquilo tão tremendo, que ele falou muito forte comigo, sabe? Isso que você escreveu lá, o caminho dos ímpios é perigoso. O caminho dos ímpios é cheio de armadilhas. O caminho do ímpio, o ímpio é aquele que não tem a piedade. E ímpio é sem piedade, sem Deus, sem amor, né? Esse caminho é escorregadio, é perigoso.
E é muito sério você andar perto, né? Porque você vai ser laçado. Porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. A nossa tendência, irmãos, já é ir para o lado errado do pecado. Faz parte da nossa natureza humana caída. E aí, o que eu faço para não cair, para não perecer, para não escorregar? Nessa porta larga, que é o caminho dos ímpios. E essa porta larga desse povo que pensa que tudo pode e que é só uma vez. Ah, isso aqui não dá nada não. É só hoje. É só essa vez. Começa assim. Aí, a Bíblia fala assim, né? Bem-aventurado, muito feliz, muito completo, muito realizado, muito pleno. É uma pessoa que não anda nesse conselho. Não anda nesse estilo de vida. É uma pessoa que não anda obedecendo às ordens deste mundo. Não anda ouvindo essas pessoas que não têm conhecimento. Olha quem chegou, a Cidinha. Pai, Senhor, Cidinha, Deus abençoe sua vida, minha amiga. Deus abençoe. Olha, aí nós vamos ver se o caminho desse ímpio, ele é perigoso, como disse o irmão Paulo. Esse é essa porta larga, que é fácil, que ela é, como é que eu falo? Ela te atrai, ela é atraente, mas as armadilhas estão escondidas. As armadilhas estão escondidas. Pode ser, queridos, que você não caia, mas pode ser que o outro caia. Deus nos guarde, não é? Deus nos guarde, que eu não sei por que acontece isso. Eu lembro, quando a gente fazia trabalho contra as drogas na escola, a gente lia uma carta de uma moça que estava já morrendo, né, no hospital, e ela chamou uma enfermeira para escrever a carta. E ela conta que ela e mais 3 amigas foram para o Oktoberfest, lá em Santa Catarina, eu acho que é, né? As 3 foram de boa, e chegaram lá, elas encontraram mais uns rapazes lá e ficaram na festa, para lá e para cá, e tal e tal. Tanto ela quanto as amigas, naquela noite, experimentaram droga. Somente ela se viciou. As outras ficou de boa. Mas ela caiu. E a vida dela foi... Ela acabou com a vida dela, né? Porque logo depois ela estava já no hospital para morrer. Foi overdose, foi um monte de coisa. Entendeu? Então, essa história, desde a época que eu dava aula, muito tempo atrás, né? Que eu já me aposentei há muito tempo. Eu falava, meu Deus, que coisa, né? 2 ficaram normais. Parece que foi assim, uma não aceitou e 2 aceitaram. Das 2 que aceitaram, ela ficou dependente. A outra conseguiu fazer só aquele momento ali. Esse caminho largo, esse caminho que é só dessa vez, esse caminho que nada vai dar certo, esse caminho é de morte. Esse caminho é de morte. Sai dele, porque o caminho do ímpio, se você anda segundo a vida dele, né? O conselho são as ideias. Por exemplo, irmão, você vê, né, Cidinha? Você vê o que acontece. Tanto a Rosa Weber quanto o Luiz Barroso, ministros do STF, que comandam, né, o Brasil, você vê como são as coisas. O que é a impiedade? Ela, quando foi se aposentar, ela que fez questão de já deixar o voto dela pronto a favor do aborto, porque ela queria votar a favor do aborto. Olha a impiedade. Aí o Barroso agora se aposentou também, chorando, fazendo todo aquele melodrama, tal. Só que antes de sair, ele também fez questão de deixar o voto dele a favor do aborto. Isso é impiedade. Isso é conselho de ímpio. Isso é vida de ímpio. É claro que nós não estamos nesse ponto, nós aqui, eu creio, né? Mas é assim, essas ideias, elas são propagadas na sociedade. A sociedade está se firmando nisso. Mas a palavra de Deus fala totalmente contra. Não é verdade? Então, você concorda? Você acha que está legal? Quando você vê a Xuxa falando de Deus e falando que o Deus dela não é assim, você acredita? Você acha que pode? Você acha que está certo? Sendo que esta mulher não conhece a Bíblia. Mas ela fala, e eu tenho certeza que muita gente vai atrás. Seguindo o conselho desta ímpia. Dessa ímpia. Entendeu? Mas a Bíblia fala para nós, justificados pelo sangue de Jesus,
nós não andamos nisso. Nós não andamos nesse caminho perigoso do tudo pode. Aleluia! Nem se assenta. Então, não anda segundo as ideias dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. Você não para. Você passa. Você não para. Você passa. Aí você pode falar assim para mim, mas irmã, Jesus andava no meio dos pecadores e publicanos. Sim, ele passava por eles. E os pecadores e publicanos o seguiam. Os pecadores e publicanos deixavam de ser pecadores e publicanos e seguiam Jesus. Jesus não ficava ali assentado na roda deles. Jesus não parava ali. Ele chegava, só aquela presença maravilhosa de Jesus já constrangia todo mundo, né? Era aquela coisa gloriosa, os milagres já eram feitos, e as pessoas já iam se arrependendo do seu pecado e já abandonando. Jesus não ficava ali aprovando o pecado de ninguém. Então eu posso passar e deixar a minha mensagem, mas sair rapidinho, porque eu não vou ficar ali para me contaminar, né? Nesse caminho perigoso. Cadê você, irmão Paulo? Fala aí. Aleluia. Aleluia, não se detém nesse caminho de pecadores aí, que é o caminho largo, que é o caminho não sei, eu esqueço a palavra que você usou, irmão Paulo, do perigo, é aquela das luzinhas piscando, né? Eu imaginei assim, é o caminho das luzinhas piscando e te chamando. Vem, 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 aqui é tudo alegria, não, aqui tá todo mundo no paz e amor, não, aqui isso, aqui aquilo. Não, queridos, não ouça não, não ouça. Quando você precisar de um conselho, que você tiver com problema, pegue alguém de confiança que tem a Bíblia por base, para que ela não te dê um conselho errado. Por exemplo, se você está tendo um problema no casamento, é o que eu mais ouço, gente. E antes mesmo de eu me converter, eu já era super contra esse negócio. Você está tendo um problema no seu casamento, que é algo sagrado de Deus, né? Você vai conversar com alguém, geralmente, a primeira resposta da pessoa é: larga, separa, não aguenta isso. Ninguém tem uma palavra de falar, meu Deus, vamos orar? Vamos orar para ver se Deus entra com a providência? Aleluia, aleluia, glórias a Jesus. Não, a pessoa já sem conhecimento bíblico nenhum, só falando do eu dela, desse eu pecaminoso. Então, queridos, como? Não pegue conselho, não pegue as ideias. Procure quem conhece a Bíblia. Aleluia. Aqui o irmão Paulo está falando, a lei de Deus é perfeita, santa e agradável. A lei do pecado cravado no corpo nos leva a transgredir a lei de Deus, que diz, não adulterarás. Cadê? Onde que eu estou aqui? Irmão Paulo, você escreveu um monte de coisa. Cadê? A lei... nossa, peraí. Pera que eu vou achar. Ô, Ritinha, pega aí, me empresta o celular aí, para eu ler. Pera aí, irmão Paulo, não consegui ler mais aqui. Eu não sei mexer muito nessas coisas, né? Então, eu fico perdida aqui. Pera que a Ritinha vai me dar aqui o celular para eu ler, irmão Paulo. O que você escreveu? Você fez uma pregação aí, né? Glória a Jesus. Então, queridos, a Sônia Simões está por aqui também, parece. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Você está sumida. Vamos conversar de Jesus. Aleluia. Então, essa vida, ela é convidativa. Ela tem luzes, ela tem enganos, perigos. Mas, aleluia. Então, meus irmãos, vamos permanecer no caminho da santa lei de Deus, né? Vamos permanecer no caminho do santo... Peraí que eu vou achar aqui, Eu vou achar... Aleluia. O que o irmão Paulo escreveu aqui? A lei de Deus é perfeita, santa, agradável. A lei do pecado cravado no corpo nos traz a transgredir a lei de Deus, que diz, não adulterarás. Aleluia. Deixa eu achar aqui, gente. A lei do Espírito de vida nos trouxe uma maneira de vivermos no Espírito para que a condenação que vem das transgressões da lei de Deus
seja perdoado. Por isso que eu vejo que existem 3 leis: a lei de Deus, a lei do pecado e a lei do espírito da vida. Portanto, não andemos na carne, para que não cumpramos os desejos da carne, mas vivamos no espírito, para que sejamos cheios de vida. Davi meditava na lei de Deus e não na lei do pecado. Muitos evangélicos confundem a lei de Deus com a lei do pecado. É verdade, irmão Paulo. Jesus veio para cumprir a lei de Deus e não a lei do pecado. É verdade, irmão Paulo. Glória a Jesus. Nossa, fazia tanto tempo que eu queria também meditar sobre isso. Aleluia. Então, vamos meditar de dia e de noite. Por exemplo, antigamente eu falava assim: meu Deus, como que fala meditar de dia e de noite? Aí eu entro nesses grupos de estudo, que inclusive está o irmão Paulo aí, eles, né, porque eu já não estou tendo muito tempo mais, eles, o dia inteiro, gente, falando de Bíblia. Um dando ideia para o outro e aprofundando nos temas que eles estão meditando lá no grupo. Eu falo, gente, esse povo passa o dia inteiro meditando na lei do Senhor. Eles vivem o Salmo 1 da Bíblia Sagrada, porque é o dia inteiro meditando. Mas não precisa ser assim. Depois eu fui entendendo também. É você, em tudo que você fizer, você ter que colocar a lei do Senhor em primeiro lugar para você dar as respostas necessárias das questões que chegam diante de você. É você que sempre está falando assim: o que é que Jesus faria no meu lugar? Você vai se lembrar da palavra e ela vai te conduzir. E você não vai ficar no caminho dos ímpios. Então, você percebe que aqui a pessoa começa, né? Ela não anda, ela não se detém e depois ela não se assenta. Porque mesa, gente, é chegar, conversar e ter comunhão. A Bíblia, quando ela está falando de mesa, ela está falando da comunhão, principalmente. Então, observe. Você começa no andar, no imitar. Aí depois você vai para o parar. Você já está querendo... aquilo já está te... Aquelas luzinhas brilhando ali do caminho do ímpio, os pecados, eles já estão fazendo algo dentro de você, mas você não percebe. Aí quando você vê, você já está assentado nessa mesa. Já está comungando com esse sistema. Você já está participando daquilo ali. Aí, irmão, aí é difícil. Mas o Senhor nos convida a nos retirarmos disso. Mesmo estando nesse mundo, é possível? É, porque Jesus falou assim, ele orou e disse: Pai, eu não peço que o Senhor os tire desse mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Que o Senhor os livre do caminho do ímpio. Que o Senhor os livre dessa porta larga que existe para o povo entrar e o Satanás está convidando, enganando todo mundo. Porque nós sabemos que no fim disso é morte. É morte. Não é verdade? Então, queridos, fique com o Senhor. Medite nessa lei de dia e de noite. Pense somente nas coisas de Deus, como o irmão Paulo falou aqui. Davi, ele ficava... Foi o que eu falei outro dia até para uma pessoa aí. Eu só vejo Davi olhando para tudo e falando de Deus. Tudo ele olhava, tinha Deus no meio. Ele olhava, ele estava cuidando das ovelhas, aí ele imaginava que Deus também era o pastor dele, porque ele se sentia uma ovelha. Aí ele estava na guerra, aí ele falava: Senhor, tu és o meu escudo, a minha fortaleza, se o Senhor não estiver aqui, eu vou perder essa guerra, vem comigo, Jesus. Na hora que ele estava sendo perseguido: Senhor, o meu inimigo quer comer as minhas carnes, Senhor, vem me ajudar. Aí... irmão, tudo que ele olhava, ele fazia um salmo, ele fazia uma canção de adoração a Deus. Era assim a vida de Davi. Era assim a vida de Davi. Então por que nós também não conseguimos olhar e ver Deus em tudo? Ou buscar Deus em tudo? Onde você vê que está mal, você pode saber a presença de Deus está ali. Então invoque a presença de Deus para aquele lugar mal, para aquela situação ruim que você não consegue resolver. Mas em tudo, a Bíblia diz que em tudo é para nós darmos graça. Ou seja, em todo o nosso tempo, nós estamos meditando na lei do Senhor. Eu olho para a Ritinha, por exemplo, né? Estou aqui. Eu olho para a Ritinha e falo: obrigado, Jesus. A minha amiga está aqui comigo. Aleluia, cuida dela. Ela vai dar o testemunho e tal. Depois eu chego no meu trabalho: obrigado, Jesus, porque o Senhor concedeu para mim um trabalho do qual eu posso me sustentar. Depois eu vejo meu filho: obrigado, Jesus. Aleluia. Às vezes eu queria ser como meu filho.
meio autista, porque o autista, o mundo tá caindo, ele não tá nem aí, ele tá focado nele, é o mundo dele. Nós que precisamos, eu acho que ser um pouco de crente autista. Quando você foca em Deus, você esquece o que tá do teu lado, pode cair tudo, mas você tá com Deus. Você tá com Deus. É isso que o salmista tá falando. E aí tem uma promessa maravilhosa. Para nós que conseguimos olhar, discernir pelo Espírito Santo aquele caminho mau, aquele caminho imperfeito, aí a gente volta, aí a gente escolhe o melhor caminho. Alguém escreveu, Ritinha, e eu não estou vendo. Ai, caramba. Deixa aí pra mim de novo. Aleluia. Glórias a Deus. Então, aí ele fala assim, né? Que o nosso prazer, a nossa alegria, irmãos, tá na lei do Senhor. Tá em só ficar meditando. Ai, Senhor, como o Senhor é lindo. O Senhor fez o céu, o Senhor fez as estrelas, o Senhor fez o ar, o Senhor fez a nuvem, o Senhor fez a chuva, o Senhor fez tudo, Pai. Como o Senhor é lindo. Em tudo. Aí a gente parece o quê? Uma árvore plantada. A árvore foi lá e se plantou? Não. Alguém plantou ela lá. Quem plantou? Deus. Deus te plantou. Aí a Bíblia tá chamando você para você parecer isso aqui, ó. Aleluia. Ô, irmão Antônio, eu não tô vendo no meu celular. Eu vou ter que pegar o da Cidinha aqui. Aleluia. A lei de Deus é perfeita, santa e agradável. Já foi? Davi andou, meditou na lei de Deus. Os pecadores andam e vivem na lei do pecado. Exatamente. E é essa confusão que o pessoal fala, né? Da lei de Deus, né, irmão Paulo? É a lei do pecado. É a lei do pecado. Os ímpios cumprem a lei do pecado que diz: matarás. Assim transgridem o mandamento de Deus, que é santo e agradável. Aleluia. E Deus fala não, a pessoa vai e faz. Então você cumpre a lei do pecado. É essa lei que Jesus veio combater. É essa lei que Jesus veio acabar com ela. Não foi a lei de Deus, irmãos. Jesus veio acabar com a lei do pecado que rege a nossa vida enquanto pecadores. Mas aí quando nós estamos livres dessa lei do pecado, agora nós estamos livres para cumprir a lei de Deus, que é santa, perfeita e agradável. Aleluia! Ô, irmão Paulo, vamos meditar nisso aí. Leva lá para o grupo dessa história de lei do pecado. Porque um dia eu quero fazer um estudo sobre isso também. Nós não andamos sob a lei do pecado. Esta Jesus cravou na cruz. Esta ele arrancou de nós. Nós andamos segundo a lei de Deus, santa, perfeita e agradável. Cumprimos os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, né? E amarás seu Deus acima de todas as coisas. Amarás seu próximo como a ti mesmo. Essas coisas, irmão. Jesus não anulou nada disso, não. Ele anulou a lei do pecado que operava na nossa vida. E agora nós não andamos mais segundo o curso da lei do pecado. Nós andamos para obedecer a lei do Senhor. A Torá de Jesus. Ele é a Torá viva, né? Ele é a Torá viva. Glória a Deus. Cadê meu óculos? Ah, tá aqui. Olha só. Pois será eu e você que ouvimos essa voz, que meditamos, que temos prazer nela e que estamos nos afastando da impiedade do mundo. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. É uma árvore plantada. Alguém fez a ação de plantar. A árvore não se plantou sozinha, certo? Aqui é um verbo na voz passiva. Alguém plantou. Quem foi que plantou? Deus te plantou. Me plantou. Quando nós resolvemos falar, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ouvir a tua voz, obedecer os teus mandamentos. Eu quero ser seu. Ele nos planta. Ele vem e planta nós na beira do ribeiro. Vai lá. Pode estar a seca que for no mundo, né? As árvores da beira do ribeiro estão lá. Mesmo que fraquinha, mesmo que tal, mas as raízes dela estão captando água lá das profundidades da terra. Lá das profundidades. E quem foi que fez essa graça? Quem foi que deu essa bênção maravilhosa para mim e para você? Foi Deus que nos plantou na beira desse riacho, que representa o quê? Ele mesmo. Porque a palavra dele não é a água, aí ele planta nós à beira das águas. Ele pega nós. Pensa nisso, queridos. Não é você. Aliás, é até errado a gente falar quando eu me converti. Eu não faço nada, eu acho que eu tenho condição de me converter. Não me converti, mas é uma coisa que o pessoal, a gente tanto fala que fica. Porque a gente não tem força para nada. Foi o Senhor que me encontrou. Foi o Senhor, a ação foi dele, não foi minha. Entendeu? Então é ele que faz isso. Aí, ele me planta na beira desse riacho. Que é ele.
Aí ele vai me sustentar com aquela água. Aí as minhas raízes vão estar lá, se alimentando de água. Aí eu vou crescendo para baixo na minha raiz e para cima, para dar folhas, frutos na estação correta. Entendeu? Quando uma árvore é cheia de folhas, ela serve para abrigar os passarinhos. Ela serve para abrigar aquele cansado que veio do sol quente, escaldante sobre a cabeça. Ela vem na sombra de uma árvore e descansa. Isso sou eu, isso é você. Nós temos que ser essa árvore alimentada da água da palavra, que dá o fruto na estação certa. Não é toda hora que a gente fica dando fruto também não, né? A gente se exige muito, talvez. E a gente serve para abrigo, a gente serve para acolhimento do outro, a gente serve para descanso do outro, a gente serve para dar aquele frescor na vida do outro. Não é assim? Vai andando no asfalto quente aí. Você está naquele sol escaldante, aquele asfalto quente, de repente você passa debaixo de uma árvore. Parece que você entrou num lugar de ar-condicionado, né? Aquela árvore frondosa, aquele calor não entra ali debaixo daquela árvore. Isso sou eu e você. Nós estamos sendo isso na vida do nosso irmão? Nós estamos sendo. Só que antes eu tenho que fazer o quê? Não andar, não se deter e nem sentar no caminho dos pecadores e ter prazer na lei do Senhor. Quando eu cumpro isso, queridos, eu sou bênção onde quer que eu esteja. Eu sou bênção. Aleluia. Aí ele fala assim, né? Assim são os ímpios, assim são os ímpios. Eles são como a palha que o vento espalha. Sabe o que eu acho legal isso aqui? Peraí, vamos ver aqui os comentários. A lei de Deus. A lei de Deus é como um ribeiro das águas que é uma fonte ilimitada de vida. Quem meditar e viver a lei de Deus será como uma árvore que dará o seu fruto na estação própria, ilimitadamente. Oh, aleluia! Amei essa palavra. É uma fonte de vida ilimitada. Não tem limites para a vida que Jesus tem para nós. Né? Não tem limites. Então, por que você vive assim? Por que a sua vida está assim? Por que você não encontra alegria em nada? Por que você anda triste e abatido? Por que você anda depressivo? Por que você se sente mal amado? Meu Deus, não faça isso. Abre a palavra de Deus, Deus vai falar com você. Ele vai falar, tá aqui o caminho para você ser feliz. Venha que eu vou te plantar à beira de mim. Eu planto você na minha beiradinha e você vai se alimentar de mim. E aí você vai ter vida, como diz meu irmão Paulo aqui, ilimitada. Mas o diabo vem, irmãos, e nós damos voz à voz, nós ouvimos mais a voz do desgraçado. Esse que perdeu toda a graça e foi expulso do céu. Esse que combate contra as nossas vidas, porque ele quer que eu e você estejamos com ele no fim. Mas nós não estaremos com ele no fim. Nós estaremos do lado do Senhor. Porque é Ele que nos dá vida e vida com abundância. Foi isso que Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Que vida em abundância? Essa aqui do Salmo 1. É essa vida que Jesus está falando. Então, irmãos, toma posse da sua vida. Toma posse da sua bênção. Levante-se dessa tristeza, dessa amargura, dessa infelicidade. Levante-se. Você tem um Deus que vai te plantar, que Ele vai cuidar. Quando a Bíblia fala assim, você foi plantado ali, foi Deus que te plantou, é Ele que te cuida, é Ele que faz. E Ele tem isso para você. Para mim e para você, essa vida ilimitada na beira de um riacho de água, que não vai ter seca, ali não tem seca. No riacho de Jesus, nos riachos aqui da terra, a gente pode até ter seca. Mas no riacho de Jesus, não. No rio de Jesus, né? No rio de Jesus. Aquele rio que Ezequiel viu e que ele começou a andar, meu filho. Ele começou a andar, ele pôs só o pezinho na água. A água veio aqui nos tornozelos, depois ele foi indo, a água veio para as pernas, aí depois ele foi indo, e quando ele viu, o rio era imenso, infinito, e ele tinha que nadar. Aleluia! Esse rio de Ezequiel, que o Senhor está falando, venha para mim. Eu tenho vida para você, sai dessa sequidão, desse deserto. Sai daí, aí não é lugar para você.
Aí não é lugar para você. Ontem eu louvei. Ai, Ritinha, procura aí, Lamento de Israel. Louvei lá na igreja aquele hino, Lamento de Israel. Nossa, chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Qual é o lugar de Israel? O lugar de Israel é em Jerusalém, debaixo da bênção. Mas eles desobedeceram, eles transgrediram a lei do Senhor. Eles andaram no caminho do ímpio, do pecador, eles fizeram isso. Deus os mandou para a Babilônia. Para lá eles foram chorando e humilhados. Lá eles eram tristes. Lá o povo zombava deles. O povo da Babilônia era escarnecedor, escarnecia do povo de Deus e falava para eles: agora canta para o seu Deus. Aí o Senhor fala: volte, volte. Aleluia. Lugar de Israel. É Lamento de Israel que chama a canção. Ai, é linda a canção. Vamos ver se tem mais coisa aqui. Ai, aleluia. Cadê a Ritinha? Cadê a Ritinha? A lei do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma. Aleluia, Cidinha. Deus abençoe a sua vida, querida. Restaura a nossa alma. Essa lei restaura a nossa alma ferida, a nossa alma cansada, a nossa alma perdida. A nossa alma perdida. Mas a lei restaura. A lei do Senhor, irmãos, ela é o bálsamo que cura as feridas que tem. Quem nos fere? Os nossos amigos, a nossa família, os nossos... Olha, gente, todo mundo fere a gente, porque nós somos humanos. Só que a lei do Senhor, ela restaura, ela cura essa ferida, porque ela é santa, ela é agradável, ela é perfeita. Meditar nela nos traz, nos reconstrói e nos traz de volta para o centro da vontade de Deus. Ali onde Ele está, tem cura, tem cura. Você não vai ser curado da tua dor se você não meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Né? Se você não meditar, você precisa meditar. Não é só ir num culto de vez em quando ou ir a uma missa de vez em quando e ouvir só no domingo uma palavrinha. Não, queridos. É buscar o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. Nossa, já falei tanto, né? Agora vamos falar do ímpio aqui, rapidinho, porque não vai nem dar tempo. Deus nos livre, porque nos interessa é o caminho da bênção mesmo, né? Não o caminho do ímpio. Mas a gente tem que saber para onde é que ele vai, porque nós não queremos ir para lá. Aí ele fala que o ímpio, né? Esse que tem essa vida, que não segue a lei de Deus. Tipo a Rosa Weber e o ministro lá, né? E tantos outros. Teve até uma treta, né, essa semana, porque o bispo de uma igreja muito grande evangélica aí, da igreja Madureira, o bispo Samuel Ferreira foi lá, levou uma Bíblia pro Lula e tal, o povo já deu uma briga aí, né, porque a Bíblia está falando pra gente não, é para orar pelas autoridades, sim, mas não é para fazer aliança, não. Não é fazer aliança com o ímpio, não. Não é para sentar na mesa do ímpio, não. Mas amém, isso aí é outro assunto, né, Cidinha? Glória a Deus. Não são assim os ímpios. Os ímpios são como uma palha que o vento espalha. No começo, a gente pensa que o ímpio está feliz, alegre, contente, sorridente, para lá e para cá, pá, andando. Eu sou livre, eu faço o que eu quero, a palhinha, né? Vem o vento para cá, a palhinha vai. Vem o vento para lá, a palhinha vai. Você olha assim, parece que ela está livre. Escrava do vento. Os ímpios que pensam que são livres são escravos do vento, são escravos do pecado. Agora aqui entra a história lá do pecado, da lei do pecado, né, irmão Paulo? Você é escravo da lei do pecado, mas Jesus agora, ele acabou com a lei do pecado e te fez livre na lei de Deus. É isso aqui, mais ou menos, né, irmão Paulo? Depois você me explica. Porque essa palhinha que vai para lá e para cá, você olha, dá a impressão que até que tá livre, né? Eu faço o que eu quero, eu vou para lá, eu vou para cá. Mentira! Mentira! Você vai ao sabor do vento. O vento te leva para qualquer lugar. E você pensa que é livre, mas você é escravo do vento, escravo do pecado. Quando você pensa que você é livre, você é escravo do pecado. Você pensa que você é livre quando você faz o que você quer, quando você bebe o que você quer, quando você namora quem você quer, larga aqui, pega ali, para lá, para lá. Não, você é escravo dessa lei do pecado, desse vento que te leva para cá e te leva para lá. E aí, qual que é o fim dessa palha para lá e para cá na terra?
Qual que é o fim dela? Não subsistem. Não resistem no dia do juízo. Não resistem. Porque na hora que o Senhor olhar para mim e para você, Pedro um dia falou assim para Jesus: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro não conseguiu ficar perto. Ele clamou para Jesus se afastar. Por quê? A santidade de Jesus perto da nossa, gente, nos constrange. Se não for o sangue dele sobre a nossa vida, nós somos destruídos. Agora, como que o pecador vai resistir a ele? Como? Está escrito, né? Está escrito. Os ímpios da terra, eles vão clamar para que as pedras caiam sobre eles, para que Jesus não os veja, para que eles não sejam vistos por Jesus, para que os olhos de Jesus não os atinjam. Eles têm medo, pavor. Caiam sobre nós as pedras e nos afaste da ira do Cordeiro. Eles vão falar, está lá no livro de Apocalipse. Alguém lembrar aí, me põe, meus amigos aqui. Paulo Tony. Os pecadores não subsistirão na congregação dos justos, serão dissipados no dia do juízo, pois tiveram mais prazer na lei do pecado. Eita, irmão Paulo. Mais prazer, essa é a palavra-chave, né, irmão Paulo? Teve prazer na lei do pecado, não teve prazer na lei de Deus. Jesus, amado, tem misericórdia de nós. Teve mais prazer na lei do pecado do que na lei do Espírito de vida. E essa lei veio por meio de Jesus Cristo, para os que não viveram os tempos da lei de Moisés, para que recebam abundante perdão por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Aleluia! Glórias a Deus. A palavra-chave aqui que o irmão Paulo falou, gente, você tem prazer no pecado. Você não subsiste no dia do juízo. Você tem prazer no pecado. Isso é grave. Isso é grave. A minha oração é que um dia, todos esses que pecam assim, né, e têm esse prazer nisso, aconteça na vida dessas pessoas o que aconteceu comigo. Um dia eu me olhei no espelho e eu senti nojo de mim. Eu não queria mais. Eu me sentia suja. Era uma obra que o Espírito Santo estava fazendo no meu coração. Que essa obra seja feita em todos os corações da terra. Nós não podemos nos satisfazer na lei do pecado. Nós não podemos nos alegrar. Você vê na guerra lá de Hamas e Israel, você vê o povo de Hamas matando com alegria. Matando com alegria. Isso não está certo. Isso é ser escravo da lei do pecado. Você vê mulheres fazendo aborto com alegria. Quando os ministros do STF aprovam essa lei antecipadamente para que eles se realizem na lei do pecado deles. Não subsistirão na congregação dos justos. O olhar de Jesus sobre eles vai destruí-los. Eles não resistem, não podem contemplar. Aí eles vão gritar, caiam sobre nós as pedras. Esteja do lado de cá, na vida abundante que Jesus tem. Na vida abundante. Tem problema? Tem problema. Mas o fato é, eu estou passando pelo problema, mas eu sei que o meu Deus está cuidando de mim e que no final eu vou ter vitória. Ele vai cuidar, porque eu estou plantada na beira das águas dele. Porque Jesus falou, né, que a gente ia ter aflição no mundo. Isso não significa não ter problemas, mas é ter a certeza que os problemas têm solução. É ter certeza que o nosso amanhã é muito melhor que esse aqui, em primeiro lugar, né? Nós vivemos para a eternidade. Amém, queridos? Deus abençoe. Eu quero agradecer muitíssimo, imensamente, meus queridos amigos, a minha irmã Cidinha e o meu irmão Paulo. Vamos ver se vocês escreveram mais coisa, não, né? Aleluia. Depois vocês vêm aqui nos comentários e leiam o que o irmão Paulo escreveu. Coisas maravilhosas, maravilhosas. Né, irmão Paulo? Depois você põe aí o link do canal, do nosso canal lá, para quem quiser aprender mais a Bíblia. Aleluia. Para você estudar de dia e de noite, meditar na palavra. Coisa linda. Coisa linda de Jesus. Aleluia, queridos. Então eu quero pedir que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, e que você esteja firmado na rocha, e que você esteja plantado. Se deixe plantar. Fala, Jesus, me arranca daqui da sequidão e me plante.
me plante de novo, novamente, que eu quero começar tudo agora na beira das águas. Aleluia, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Shalom, shalom. Beijo no teu coração. Até segunda-feira que vem, querendo Deus.